tema que foi dado a mim para que compartilhasse com vocês é experimentando Deus no Espírito. E pensando nesse tema, eu fiquei pensando, tem tantos textos, eu gosto muito de Atos dos Apóstolos, estou inclusive numa série de mensagens lá na nossa comunidade, no livro de Atos dos Apóstolos, mas eu resolvi tomar aqui o texto de Paulo, na carta aos Romanos, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, e eu quero ler a partir do versículo de número 1. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Nós vamos ler aqui alguns versículos, desde o versículo 1 até o versículo de número 17. Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Ouçam o que diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A tradução que eu tenho aqui é Revista Atualizada. Tem algumas traduções que trazem o versículo de número 2, o versículo de número 1, da seguinte forma: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Já a atualizada vai até aqueles que estão em Cristo Jesus, porque depois ela vai repetir esse texto. Continuando, versículo 3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados,
mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Uma das perguntas que normalmente se fazem é: quem é Deus? Parece que há uma preocupação em querer saber quem é Deus, no sentido de definir Deus. Mas essa é uma demanda um tanto quanto inútil. Porque quanto mais tentarmos definir Deus, mais distante estaremos de alcançar. E se por algum motivo alguém pensar que de alguma forma, de alguma maneira, ele conseguiu definir Deus, então não é Deus. Porque nós não podemos definir Deus nem uma corrente teológica, nenhuma corrente filosófica, nenhum laboratório, nenhum teste de laboratório, um experimento científico é capaz de definir Deus. Mas me parece que Deus tem prazer em nos provocar a desejar experimentá-lo, percebê-lo, desfrutar de sua presença, de sua companhia e de viver de modo que nós tenhamos esta convicção, embora sem conseguir definir Deus, mas com esta convicção de que eu sei quem é Deus, e Deus está comigo, Deus anda comigo, eu ando com Deus, eu consigo experimentar Deus, saber Deus em mim. Aliás, o salmista, no Salmo de número 34, verso de número 8, ele nos faz esta provocação, diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então nós temos essa convocação na Bíblia, para tentarmos, nesse exercício de fé da nossa espiritualidade, experimentar Deus, provar Deus, perceber Deus. E tem um texto na carta escrita aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6, que eu gosto muito desse texto, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que quando nós lemos sem fé é impossível agradar a Deus, às vezes nós somos tentados a imaginar que se de alguma maneira faltar fé no meu coração, se eu acordei um dia assim, sem fé, desanimado da vida, hoje a fé parece que arrefeceu no meu coração, a fé parece que está pequena, ou nem existe no meu coração, então de algum modo Deus vai ficar em algum canto do céu, triste, de braços cruzados, e os anjos vão passar perto dele. E aí, Deus, o que está acontecendo com você? Eu estou chateado porque o Nilson está sem fé hoje. Eu estou triste porque o Nilson hoje acordou desanimado, sem nenhum pinguinho de fé em seu coração. Mas quando o texto de Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus, o texto está nos provocando a tentar pensar Deus a partir da fé, porque é a partir da fé mesmo, nós lidamos com Deus pela fé. Significa dizer o seguinte: não existe outro meio, não há outro caminho para lidarmos com Deus, para experimentarmos Deus, para vivermos experiências de fé com Deus, se não for pela fé.
Você não vai conseguir isso nos cursos de teologia, você não vai conseguir isso nos cursos de filosofia, você não vai conseguir isso nas especulações dos grandes intelectuais, nos círculos acadêmicos. Essa experiência de lidar com Deus, de viver experiências com Deus, de experimentar Deus, se dá no campo da fé. Então, o Espírito Santo inaugura agora uma nova experiência com Deus. É o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado para um grupo de homens e mulheres que estavam acostumados a pensar no Espírito Santo lá no Antigo Testamento, que vinha e voltava, vinha e voltava, vinha e voltava, em momentos específicos, em tempos específicos, em pessoas e para pessoas específicas. Mas agora esse Espírito Santo vem e ele é derramado sobre todos, rompendo com barreiras étnicas, de gênero e raciais. Ele é derramado sobre todos e veio para ficar. Não é mais o Espírito Santo que vem e vai embora, é o Espírito Santo que veio e veio para ficar. Ele veio para ficar e veio para inaugurar uma nova experiência com Deus. Nós podemos agora ter um relacionamento com Deus a partir de uma nova ótica, e essa ótica é a ótica do Espírito, a partir de uma nova lógica, e essa lógica é a lógica do Espírito. Então a pergunta que eu faço hoje é: como é que o Espírito Santo nos conduz a uma experiência mais íntima e pessoal com Deus? Como é que ele faz isso? O apóstolo São Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, vocês sabem que a carta aos Romanos é uma carta considerada pelos grandes estudiosos da Bíblia, pelos grandes teólogos, pelos mais respeitados teólogos, como um grande tratado teológico do apóstolo São Paulo. Ele mexe com pontos bem específicos, ele toca em assuntos bem pontuais da fé cristã. E no capítulo de número 8, o apóstolo São Paulo então acende para nós algumas luzes que nos ajudam a compreender como é que o Espírito Santo nos conduz nessa experiência íntima e pessoal com Deus. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, o Espírito Santo nos identifica com Cristo. Esta é a primeira obra do Espírito Santo. Nos identificar com Cristo, que no versículo de número 15, Romanos capítulo 8, versículo de número 15, o apóstolo São Paulo usa aqui a palavra adoção. Ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então, é o Espírito Santo quem testifica, nos dando a convicção de que somos adotados por Deus. Nós somos adotados, ou fomos adotados por Deus. Por que adotados? Por que adoção? Jesus Cristo é o primeiro na raça humana identificado como Filho de Deus. Na raça humana, Jesus Cristo é o primeiro identificado como Filho de Deus. E o apóstolo São Paulo diz em Romanos, capítulo de número 1, que quando Jesus foi ressuscitado de entre os mortos, ele foi identificado como Filho de Deus através da sua ressurreição. Então, a Bíblia diz que Jesus é o unigênito de Deus, o unigênito Filho de Deus. João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo de número 16, considerado o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Unigênito significa dizer o quê? Que ele é único, gerado por Deus,
unigênito do Pai, unigênito Filho de Deus, é o único gerado por Deus. Jesus é o único da mesma natureza de Deus. Jesus Cristo é o único que tem a mesma natureza de Deus. Nós não temos a mesma natureza de Deus. Mas o que a Bíblia diz a este respeito? A Bíblia diz que fomos adotados como filhos de Deus. E, portanto, vivemos debaixo da promessa de sermos participantes da natureza de Deus. E alguém já disse essa frase, que nós somos pela graça o que Jesus é por natureza. Nós somos pela graça o que Jesus é por natureza. Jesus é unigênito, gerado da mesma natureza de Deus. Nós fomos criados, mas fomos adotados como filhos de Deus e podemos agora nos dirigir a Deus da mesma forma como Cristo se dirigia a Ele. Como era que Jesus se dirigia a Ele? Abba, Pai. Que, aliás, quando Jesus ensinou a oração sacerdotal, na oração sacerdotal, Jesus ensinou a orar dizendo o seguinte: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso, que está no céu. E Jesus foi o primeiro a se dirigir a Deus, chamando Deus de Pai, o primeiro. Na verdade, quando Jesus ensinou a orar, dizendo, orem assim, Pai nosso que está no céu, e quando Jesus mesmo fala de Deus, ele fala de Deus apresentando Deus como Pai, chamando de Pai, e Abba, Pai, que é uma forma carinhosa de se referir ao Pai, papai, ou paizinho, ou se tem algum nordestino aqui, painho. Era uma coisa assim muita intimidade. Aonde é que você quer chegar com esse Pai, Pai nosso? O que você quer dizer com esse Abba, Pai? Que intimidade é essa? Quem te deu esse direito? Será que você não parou ainda para pensar que Deus é transcendente? Deus está para além. Deus está de lá. Deus está distante. E nenhum de nós temos cacife para nos aproximar de Deus assim, chamando Deus de Pai. Aí Jesus diz, pois é, mas eu estou ensinando vocês agora a orarem, e quando vocês orarem, pode falar assim, Pai nosso que está no céu. E é curioso, porque antes de Jesus ensinar como orar, ele tinha reprovado um modelo de oração. Já prestaram atenção nisso? Lá na oração sacerdotal, capítulo 6 de Mateus, a oração sacerdotal começa no versículo de número 9. Nos versículos anteriores, Jesus vem reprovando um jeito de orar. Só quando vocês forem orar, não fiquem em pé nas sinagogas, nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Quando vocês forem orar, entra para o quarto de vocês, fecha a porta, ora em oculto. E o teu pai que te vê em oculto, te recompensará. E eu fico pensando nessa expressão de Jesus. Entra para o quarto, fecha a porta, ora em oculto, e o teu pai que te vê. Pela lógica devia falar, o teu pai que te ouve. Mas Jesus disse, o teu pai que te vê. E aí eu me lembro de Madre Teresa de Calcutá, que perguntaram para ela o seguinte, Madre, a senhora ora? Sim, claro, eu oro. E quando a senhora ora, a senhora fala o que para Deus? Não, eu não falo nada, Deus. Eu só ouço. E o que é que ele fala que a senhora ouve? Ela falou, não, ele também não fala, ele só me vê. Eu acho que ela estava pensando nesse texto. Entra para o quarto, fecha a porta, ora em oculto, e o teu pai que te vê em oculto te recompensará. E Jesus diz assim, tem outra coisa. Quando forem orar, não fiquem também repetindo, com vãs repetições de palavras. 350 vezes, não está 350 vezes, eu estou colocando por minha conta. 350 vezes a mesma coisa, 250, não fica repetindo a mesma coisa. Não fica, isso é coisa de pagão, os pagãos oram assim. Eles pensam que pelo muito falar, eles serão ouvidos. Não usem de vãs repetições de palavras. Quando vocês forem orar, orem assim. Aí ele dá um modelo de oração. A partir do versículo 9. Orem assim, chamem ele de Pai. Pai nosso que está no céu. Então vocês podem chamar Deus de Pai. Porque eu estou dando a vocês. Eu estou
outorgando a vocês esse direito, vocês como filhos adotados, eu da mesma natureza com o Pai, mas vocês adotados, eu inauguro essa nova era de um novo relacionamento, essa nova experiência de um novo relacionamento com Deus, porque não vejam Deus como um déspota, não encarem Deus como um tirano, não encarem Deus como alguém distante, não encarem Deus como um ser do outro lado. Ele é o Emanuel, encarnado na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Emanuel, ele emana, ele está conosco, está entre nós, é o Pai nosso que está nos céus, e nós temos toda a liberdade de entrarmos em sua presença e chamá-lo de Pai. Ele é o Pai nosso. Agora, mais um pouquinho ainda na oração dominical, Jesus deixa claro o seguinte: pode orar chamando ele de Pai, porque ele é Pai, Pai nosso que está no céu. Aí ele diz: venha o teu reino. Então ele é um rei, ele é rei, ele tem um reino. Depois ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele é juiz, ele é Pai, ele é rei e ele é juiz, porque quem tem competência para perdoar uma dívida legal é o juiz. Ele é Pai, rei e juiz. Só que essa ordem tem que ser obedecida, porque tem muitos crentes que conhecem Deus como juiz, mas não conhecem como Pai. Conhece Deus como rei, mas não conhece Deus como Pai. Jesus está dizendo: ele é rei, ele é juiz, mas esse rei e esse juiz é o teu Pai, é o nosso Pai. Ele é rei e ele é juiz, mas quando nós entramos na presença desse juiz, nós não entramos como réus. Ele é rei, mas quando nós entramos na presença deste rei, nós não entramos como súditos, porque este rei e este juiz é o Pai nosso que está no céu. Então a primeira obra pela qual o Espírito Santo efetua em nós, nos conduzindo a essa nova experiência com Deus, é a adoção, colocando-nos dentro da natureza de Deus. Olha que coisa preciosa, o Espírito Santo nos coloca dentro da natureza de Deus. E como foi que ele fez isso? Ele faz isto nos colocando para dentro de Cristo, que é o que Paulo diz no versículo 1 do capítulo 8 de Romanos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, o Espírito Santo nos coloca dentro da natureza de Deus, nos fazendo perceber Deus e nos relacionar com Deus como Pai nosso que está no céu. Como é que o Espírito Santo opera isto? O Espírito Santo opera isto nos colocando para dentro de Cristo, ou seja, o Espírito Santo nos identifica com Cristo. Nós somos identificados com Cristo por obra do Espírito Santo. Segundo lugar, como é que o Espírito Santo nos conduz a uma experiência mais íntima e pessoal com Deus? Em segundo lugar, ele nos inclui na pessoa de Cristo Jesus. Veja o que diz o versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, uma coisa curiosa, nós não satisfizemos as justas expectativas da lei. Existe uma expectativa da lei. E esta expectativa precisa ser cumprida, perdão a expressão, de ponta a ponta. Quem é o justo? Quem é que tem gabarito diante de Deus? Quem é que tem cacife diante de Deus? Aquele que conseguiu cumprir ou atender todas as justas expectativas da lei de ponta a ponta. Aí eu te pergunto, quem na história conseguiu isso?
Nem eu e nem você. Tampouco Abraão, tampouco Moisés, tampouco Elias. E eu estou usando a expressão tampouco Moisés, tampouco Elias, tampouco Abraão, porque Tiago, irmão do Senhor Jesus, escreveu que Elias foi homem sujeito às mesmas paixões que nós. Todos esses grandes personagens da Bíblia, todos esses grandes heróis da Bíblia, não foram nem melhores e nem piores do que nós. E nós não somos nem melhores e nem piores do que eles. Portanto, se nem eu e nem você conseguimos satisfazer as justas expectativas da lei, nem eles tampouco. Mas eis que nos arredores de Belém, nas caladas da madrugada, enquanto um punhado de pastores guardavam seus rebanhos, um exército de anjos começaram a cantarolar nos céus, anunciando que hoje, diziam os anjos, na cidade de Davi nasceu o Salvador, Cristo o Senhor. Ele nasceu, entrou na história. Jesus entrou na história, como escreveu C.S. Lewis no seu clássico Cristianismo Puro e Simples. Ele entrou na história, desembarcou na história, o Cristo de Deus. E esse Cristo de Deus, ele sim, foi capaz de satisfazer todas as justas expectativas da lei. E nós fomos incluídos em Cristo. Paulo diz isso, aliás, Paulo já havia dito isso. O que ele está falando aqui em Romanos capítulo 8, praticamente ele repete alguma coisa do que ele já tinha dito. No capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Algumas traduções trazem esta expressão novidade de vida, traz a expressão da seguinte forma: vivamos a ressurreição. Vivamos a ressurreição. Por quê? Porque nós fomos incluídos em Cristo. E queridos irmãos, sejamos honestos. Parece que muitas vezes nós temos uma dificuldade enorme em compreender isso. Eu tenho observado algumas igrejas, eu sou de tradição pentecostal, nos ambientes pentecostais, neopentecostais, tradicionais também, aqui e acolá eu também vejo algumas derrapadas, que parece que nós somos tentados muitas vezes a querer colocar as tradições, a querer colocar a doutrina, a querer colocar, sei lá, uma série de rituais acima daquilo que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Na Bíblia um exemplo clássico disso foram as igrejas da Galácia. A Galácia era uma região, haviam algumas igrejas na região da Galácia, e as igrejas na Galácia estavam sendo afetadas por um veneno pernicioso judaico, farisaico, de pessoas que estavam se convertendo ao Evangelho, mas ao entrarem para o convívio da comunidade de fé, para o convívio da comunidade cristã, eles queriam trazer toda a bagagem da tradição judaica, toda a roupagem, toda a engrenagem da tradição judaica para dentro da fé cristã. E o pior, os crentes da Galácia estavam cedendo a isso. Paulo escreve, dá até a entender que quando Paulo escreve Gálatas, parece que Paulo está à beira de um desespero. Parece que Paulo está... Eu fico imaginando assim, tem umas viagens loucas na minha cabeça quando eu estou lendo Paulo, que parece que eu vejo Paulo com a mão na cabeça dizendo assim: gente, estou espantado com vocês. Como que vocês passaram tão depressa do evangelho tão claro
tão lúcido, tão cristalino que eu ensinei para vocês, mas vocês passaram de forma tão rápida para esse outro evangelho, para esse falso evangelho. Aí Paulo bate pesado, diz assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo que venha um anjo do céu, pregando para vocês um outro evangelho, estabelecendo para vocês um outro fundamento, além deste que já está posto, o qual é Jesus Cristo, é anátema, é maldito. Como que vocês passaram tão depressa para esse falso evangelho? Então, a carta aos Gálatas, eu gosto muito de usar Gálatas com Romanos, nesse trocadilho, ou nesse paralelo com carta, com Romanos e com Gálatas, porque Gálatas foi escrita primeiro que Romanos, e Gálatas é praticamente um resumo, ou seja, uma introdução do que Paulo vai ampliar de forma mais sistematizada, mais ampla na carta aos Romanos. Então lá no capítulo 5, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia aí, na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, Paulo começa assim, carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1, Paulo começa assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não os submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Bem, o que estava acontecendo aqui? Como já dito, as igrejas da Galácia estavam sendo atacadas por esse veneno pernicioso, farisaico, de pessoas que se convertendo ao evangelho, mas queriam trazer toda a bagagem farisaica, judaica para dentro do cristianismo, uma espécie de judaização da fé. Então vocês acham que essa ideia de construir o templo de Salomão, essa ideia de trazer elementos do judaísmo para dentro dos cultos cristãos hoje é uma coisa nova? Não, lá no primeiro século Paulo já estava lidando com isso. E sinceramente, outro dia eu estava falando lá na comunidade, que às vezes eu vou pregar em algumas igrejas que, sinceramente, eu tenho a sensação que estou entrando mais num culto judaico, sei lá no que tem a ver com o judaísmo, do que com um culto cristão, pastor André. Tem a estrela de Davi, tem a arca da aliança, tem o castiçal, não tem um elemento da fé cristã, não tem uma cruz, não tem nada, mas os elementos do judaísmo já estão para todo lado. E é interessante, curioso, como que as pessoas veneram os objetos, porque sei lá, não vou ser radical também, às vezes o cara achou bonito, coloca ali para enfeitar, mas não, eu fico impressionado como que as pessoas veneram e tornam aquilo um verdadeiro amuleto, a ponto de praticarem, vamos dizer assim, uma espécie de idolatria mesmo com aquele objeto, introduzido num culto que ele diz cristão, num culto que ele diz a Deus, num culto onde ele diz que Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. Eu fico pensando, pelas demonstrações aí, eu acho que nem tudo. Jesus fez tudo na cruz do Calvário, pelo ritual que eu estou vendo aí, talvez nem tudo. E é o que Paulo está combatendo aqui. Paulo diz, vocês caíram da graça, vocês se desligaram de Cristo. Como foi que vocês se submeteram de novo ao jugo da escravidão? Eles queriam obrigar os homens à prática da circuncisão. Não adianta crer em Jesus como Paulo está pregando e está feito. Não adianta receber o evangelho que Paulo está pregando e está tudo certo. Também recebam Jesus, recebam o evangelho que Paulo está pregando, mas vocês têm que passar pelo ritual da circuncisão, tem que colocar o quipá na cabeça para ler a Torá, para ler a lei, tem que tocar o shofar no culto. Não é bem assim, tão simples e tão fácil como Paulo está pregando para vocês. Paulo vai lá e diz, irmãos, como vocês se deixaram enganar?
Como vocês entraram por este caminho? Vocês se desligaram da graça e se submeteram ao jugo da escravidão. E aí Paulo tem uma conta muito básica aqui. A conta é a seguinte: qualquer coisa que você acrescentar à cruz de Cristo, qualquer coisa que você e eu quiser acrescentar aquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário, não é que você está limitando a cruz. Eu não vou estar diminuindo a cruz. Não é só isso. É mais grave do que isso. É mais complexo do que isso. Nós vamos estar anulando a cruz de Cristo, invalidando a cruz de Cristo, tornando inútil a cruz de Cristo. Então a conta de Paulo é básica. A conta dele é a seguinte: cruz mais oração forte dos 370 pastores é igual a 0. Anulou a cruz. Cruz mais a oração forte para quebrar a maldição do mal olhado, não sei das quantas, é igual a 0. Anulou a cruz. Quer ver uma coisa que muitos crentes são pegos no contrapé? Cruz mais batismo nas águas é igual a 0. Anulou a cruz. Porque a cruz precede o batismo. A cruz é antes do batismo. Aliás, só cheguei no batismo porque primeiro passei pela cruz. Vem antes. O batismo não é um complemento. O batismo não é algo que eu vou fazer para completar o que Jesus fez. Jesus fez na cruz, mas para que tenha validade o que Jesus fez na cruz, eu preciso complementar ou completar isso aqui com o ritual do batismo. Não! O que é o batismo? É o meu testemunho público e pessoal de que eu passei pelo Calvário e estou tão decidido a seguir Jesus de Nazaré até as últimas consequências, que eu vou dar o meu testemunho público e pessoal no ato simbólico do batismo, anunciando a todos em alto e bom som: eu seguirei a Jesus, custe o que custar, venha o que vier, haja o que houver, eu estou comprometido com Jesus Cristo de Nazaré. Então Paulo combate esse veneno pernicioso judaico, farisaico, lá nas igrejas da Galácia, dizendo: nada disso é preciso, porque Cristo fez, seu sacrifício foi completo na cruz do Calvário, e o Espírito Santo nos incluiu e nos inclui na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em terceiro lugar, como é que o Espírito Santo nos conduz a uma experiência mais íntima e pessoal com Deus? Em terceiro lugar, produzindo em nós uma consciência de libertação. Libertação. É o que Paulo diz nos versículos 1 e 2. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Ele diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, me livrou, nos livrou, nos libertou da lei do pecado e da morte. Pergunta: do que ele nos libertou? Romanos 1,18, nos libertou da ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Do que ele nos libertou? Da ira de Deus. Do que ele nos libertou, em segundo lugar? Da lei. Estamos livres. Do que ele nos libertou? Do poder do pecado. Por mais que a força do pecado seja avassaladora, por mais que a força do pecado seja implacável, mas ele nos libertou da força do pecado. Não tem força contra nós, não tem poder contra nós,
Eu fui lavado no sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Do que Ele nos libertou? Nos libertou do destino da morte. Nos libertou da ira de Deus, da lei, do poder do pecado, do destino da morte. Por causa da obra de Jesus Cristo, fomos libertos da ira de Deus. E eu li esse texto ainda hoje, fiquei maravilhado com a forma como Paulo se expressa no capítulo 5, versículo 1 da carta aos Romanos. Veja aí na sua Bíblia, olha que coisa maravilhosa. A justificação, como Paulo trabalha esse tema maravilhoso da justificação pela fé. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Quer dizer, o Espírito Santo de Deus nos traz esta consciência de que nós nos relacionamos com Deus. A nossa experiência com Deus não é numa relação senhor-escravo. Não é numa relação senhor-escravo. É numa relação pai-filho. Somos filhos amados por Deus. Ele nos ama de forma incomparável, incondicional. E qual é a prova que eu tenho de que Deus me ama? Como eu sei que sou amado por Deus? Todas as vezes que você, meu irmão, minha irmã, tiver, por algum motivo, por alguma razão, por alguma circunstância da vida, por alguma crise existencial, bater no seu coração algum tipo de desespero, e você se olhar no espelho e se perguntar: será que Deus me ama mesmo? Será que de fato eu sou amado por Deus, eu sou amada por Deus? Eu te digo hoje, olha para a cruz, direcione o seu olhar para a cruz. A cruz é a expressão exata deste amor escandaloso, deste amor sem escrúpulos, deste amor unilateral, deste amor sem igual, o amor de Deus, demonstrado em Jesus, na cruz do Calvário. Todas as vezes que eu tiver qualquer dúvida se Deus me ama ou não, olha para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É o que Paulo está dizendo aqui. E ele diz no versículo de número 6, repetindo mais uma vez: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente, aliás, deixa eu repetir o versículo 5. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E ele continua: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Eu gosto muito dessa frase, repito ela em muitas das minhas pregações. A frase é de Santo Agostinho:
mas foi muito popularizada por Billy Graham, grande evangelista batista, que pregou pelo mundo todo, século XX, é considerado o maior evangelista do século XX, quando disse: a cruz foi o púlpito onde Deus pregou o seu mais extraordinário sermão de amor, na cruz. Portanto, meus irmãos e irmãs, por causa da obra de Jesus Cristo, fomos libertos da ira. Sabe essa coisa de pensar que Deus, para me dar alguma bênção, Ele quer me ver lambendo o chão. Vai, lambe o chão aí, senão não libero as bênçãos. Essa ideia de um Deus, na verdade é uma caricatura de Deus, um Deus caricaturado, que era a imagem que os judeus tinham de Deus lá no Antigo Testamento. E que Jesus veio dizer para eles: isso não tem nada a ver com Deus. Eu estou aqui para mostrar para vocês a verdadeira face de Deus. Ele é um Pai amoroso e bom que ama incondicionalmente. Então, essa imagem, essa caricatura de um Deus que está o tempo todo com o senho franzido, um Deus que está o tempo todo raspando a garganta. Você não pode fazer uma brincadeira que Deus já está. Isso é coisa de religioso, não de Deus, o Deus que ama. Você já viu como que é insuportável ficar perto de gente religiosa? Eu estou falando religioso no sentido pejorativo da palavra. Eu sei que todos nós somos religiosos. Eu sou uma pessoa religiosa. Nós temos as nossas devoções. Estamos num ambiente religioso, num espaço religioso. Mas eu falo no sentido pejorativo da palavra. Pessoas que são metidas a mais santas do que as outras, mais crentes do que as outras, que tem mais cacife diante de Deus do que as outras, que tem mais contato com Deus do que os outros. Sabe essas pessoas assim, que falta pouco dizer assim para você: quer falar com Deus? Paga pedágio para mim. Já viu isso? Mais ou menos isso. Então é gente que é difícil ficar perto dela, porque se você fala assim: eu adoro melancia, eu só adoro a Deus. Você diz assim: hoje eu estou tão feliz. Cuidado, crente que é crente tem que chorar, porque essa felicidade, não sei não. Aí você diz assim: hoje eu estou tão triste. Crente que é crente não fica triste. Crente vive alegre, sorridente, porque crente é o povo mais feliz da terra. E lá vem com aquele sermão. É insuportável. E aí essas pessoas transferem essa imagem para Deus e querem se relacionar com esse Deus, um Deus carrancudo, ranzinza, que raspa a garganta o tempo todo, que fica patrulhando a nossa vida 24 horas, para ver o meu deslize, para ver o teu deslize, para ver a hora que a gente peca, para nos passar a espada. Deus não é assim. Não. Deus nos ama e nos vê como um pai. Ele é um pai, nosso pai, que nos acolhe, mesmo quando você desliza, mesmo quando você erra, mesmo quando você peca, mesmo quando você cai. Ele não te mata, Ele não te destrói, porque Ele não apaga o pavio que fumega, Ele não termina de destruir com a cana trilhada, não. Ele é o Deus que acolhe, que abraça, que dá a segunda chance, que diz: você caiu, mas eu estou aqui. Você pecou, mas eu posso te perdoar. Você deslizou, mas eu te levanto. Eu estou aqui, quero me relacionar com você, eu quero andar com você. Eu gosto daquela expressão que diz assim: Deus tabernaculou. Quer dizer, fez tenda entre nós. O que é isso? É um Deus que quer ficar com a gente. É um Deus que quer andar conosco. É um Deus que, apesar das nossas fraquezas, e alguém olha para essa minha mensagem e diz: esse pastor aí, isso aí não, esse pregador está querendo passar a mão na cabeça do pecado. Tem nada a ver com passar a mão na cabeça do pecado, tem nada a ver com acoitar pecado, não tem nada a ver com esconder pecado, tem nada a ver com isso, tem a ver com homens e mulheres que querem andar com Deus, e apesar das minhas fraquezas, apesar dos meus deslizes, apesar das minhas mancadas, apesar das minhas pisadas na bola, perdão da expressão,
situação, apesar de mim, apesar de quem sou, Ele é o Deus presente, amoroso e bom, que está conosco, que anda conosco, que nos quer bem e que diz o tempo todo: filho e filha, eu estou aqui do seu lado. É esse o Deus que eu vim apresentar para vocês aqui hoje, e é esse o Deus que eu creio que vocês já conhecem, e é esse o Deus que eu creio que nos inspira e que tem inspirado essa comunidade nesses 67 anos a dizerem, como disse Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmãos? Amém? Deus abençoe a todos mais uma vez, parabéns, obrigado, pastor André.